você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do Canal Rural Mato Grosso, e você é o nosso convidado a partir de agora para ficar sabendo mais sobre o tema de hoje, que é a avicultura. Hoje a gente vai falar sobre manejo nutricional, ou seja, você que é avicultor, você que é produtor, que se interessa pela atividade, vamos entender quais são os principais pontos que precisam ser observados para que você garanta a nutrição esperada das suas aves, né? E possa, com certeza, conseguir os resultados esperados da maneira mais rápida possível. Quem vai explicar todo esse assunto para a gente é a zootecnista e instrutora credenciada aqui do Senar Mato Grosso, Ana Luz. Bom dia, tudo bem, Ana? Bom dia, patrone. Bom dia, telespectadores. Bom dia, produtor e produtora rural. Maravilha, seja bem-vinda, primeira vez que você está aqui conosco, é um prazer recebê-la. E você que está nos acompanhando, tem um telefone que sempre vai ficar aparecendo na sua tela, você pode enviar mensagem para a gente por WhatsApp, é só mandar aí, código de área 65 99 212 1055 ao longo desse programa, sua mensagem chegando aqui para a gente vai repassar para a Ana e ela vai responder para sanar essa sua indagação. Vamos então começar o programa já apresentando esse tema, Ana. Vamos lá. Isso, vamos destacar o que a gente quer quando a gente fala sobre manejo nutricional. O que é importante observar no dia a dia lá? Exatamente. Então, a gente vai tratar hoje, né, desse manejo nutricional. Então, nós temos que levar em consideração todo aquele estudo que a gente já teve, né, na semana passada com a genética, com as linhagens, e saber como fazer com que essa genética, essa linhagem, seja expressada, certo? Então, um dos manejos vai ser esse manejo nutricional, onde a gente vai tratar hoje a exigência nutricional, fatores que reduzem consumo, que incentivam o consumo e alguns promotores de crescimento. Quer dizer, você lembrou bem, na semana passada a gente exibiu aqui alguns tópicos para que você escolha a linhagem, a raça correta para o objetivo que você tem na sua atividade, seja produzir ovos, seja produzir carne, seja produzir frango caipira. Então você, partindo do princípio que você escolheu, agora é saber como alimentar esse animal, né, para poder de fato chegar aos resultados. Não adianta ter uma raça ou uma linhagem apropriada se você não cuidar do dia a dia na alimentação desse plantel. Exatamente. Então eu tenho essa genética, eu já tenho essa linhagem, né? Já está específica para ovos ou para carne, certo? Então agora eu preciso fazer com que ela seja expressada, exatamente porque a partir disso é que eu vou ter um bom desenvolvimento. Perfeito. Certo? Então, como primeiro ponto, eu levo em consideração esse melhoramento genético, certo? Que é a melhoria natural desses parâmetros zootécnicos, que são esses índices de desenvolvimento do animal. Então, eu só consigo trazer isso à tona, eu consigo tornar isso realidade quando eu utilizo, por exemplo, o manejo nutricional. Então, o que a gente busca com isso? A gente busca entender o que é isso, conhecer o que é, para chegar no objetivo que é uma ótima relação custo-benefício da ração em relação à produção, uma dieta equilibrada, onde eu vou fornecer aos animais a quantidade que ele precisa dos nutrientes necessários, tá? Eu vou melhorar a seleção dos nutrientes, então eu vou conseguir selecionar melhor porque eu vou conhecer melhor esses nutrientes. O período de criação eu vou levar em consideração, então eu vou estar entregando a esses animais a alimentação que ele precisa para a fase onde ele está dentro do desenvolvimento dele. Perfeito. Então, como primeiro passo aqui, entender o que é exigência nutricional, que é de fato a quantidade diária de um nutriente que o animal precisa ingerir, que ele deve ingerir para alcançar os níveis de produção que a gente deseja que ele tenha. Então, para isso, nós temos essas tabelas brasileiras de aves e suínos, que é onde a gente se baseia, é onde a gente encontra esses valores de necessidades dos animais, tá? Ótimo. Dentro das exigências, nós temos a exigência de manutenção e produção. É diferente. Então, quando eu atendo as exigências de manutenção, quer dizer o quê? A ave andar, respirar, manter a temperatura do corpo, se alimentar, consumir água. Se ela tem essas necessidades atendidas, ela pode partir para a área da produção e assim produzir a carne e os ovos que a gente deseja, certo? Na exigência nutricional, elas vão ter vários parâmetros que vão alterar essa necessidade. Então, vai ser maior ou menor. Então, o que vai alterar? O sexo da ave, a idade da ave, a genética, a linhagem, o tipo de desempenho, porque cada linhagem, cada genética, ela vai ter um desempenho regular, médio e superior. Então, a partir disso, ela vai ser mais ou menos exigente quanto aos nutrientes. Perfeito. Tá? Temos, então, mais outros fatores, que é o de produção. Então, para carne e para ovos, a necessidade que a ave vai ter para cada uma dessas produções é diferente.
certo? A fase de crescimento, então, se a ave vai estar num período inicial, um crescimento, um final, ou um período onde ela já vai estar realizando postura. Então, esses fatores alteram essa quantidade, essa exigência. E, por fim, também, o consumo de ração. Então, a quantidade em gramas que o animal vai consumir é importante também e vai alterar essa exigência. Estou vendo que você colocou os ciclos de dias aqui, vai alterando mais ou menos nesse intervalo. Então. Altera nesse intervalo. E aí tudo vai depender se é um animal de granja, se é uma produção industrial ou se vai ser caipira, certo? Onde no caipira eu consigo estender, eu devo estender até mais dias para que tenha aquela rigidez, aquelas características tradicionais da Por aquela tabela já tem algumas informações referentes a essas que você colocou. Perfeito. Então, uma boa referência ali, então, buscar aquele conhecimento já ali, já é um primeiro passo aí. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Para entender melhor, então, essa necessidade, nós temos essa curva de crescimento. O que quer dizer essa curva de crescimento? Nela, a gente vai conseguir entender o porquê das várias fases de ração e por que é diferente as exigências de proteína, energia, minerais, vitaminas. Então, nesse gráfico aqui, nós temos ali no eixo X, certo? O peso vivo do animal. E nesse eixo Y, nós temos as etapas do desenvolvimento do animal, onde A é nascimento, B puberdade e C é maturidade. E enxergamos aqui 3 linhas coloridas, onde a vermelha é de tecido muscular, a azul de tecido gorduroso e a verde de tecido ósseo. Identificamos aqui, então, que a partir do nascimento, todas elas se desenvolvem, porque o animal está crescendo, ele está desenvolvendo, certo? A partir da puberdade, o tecido ósseo, ele estagna. Então, ele se mantém até o óbito do animal, certo? O tecido muscular e gorduroso é o que vai ter interferência e eles que vão justificar essa necessidade diferenciada em cada fase. Então, aqui eu consigo ver que, primeiro, eu vou precisar de uma proporção mais intensa de proteína do que de energia, porque o tecido muscular, ele é proveniente dos alimentos proteicos, tá? E já quanto à gordura, ela é conseguida na produção animal através de energia, de alimentos energéticos, certo? Então, daí aqui a gente consegue entender essas exigências. E lembrando também que vamos falar de conversão alimentar, e essa conversão alimentar traz aos jovens uma capacidade muito melhor de se desenvolver, aos animais jovens, certo? Levando em consideração tudo isso, é o que o produtor precisa estar ciente para que a formulação da ração dele seja feita de uma forma adequada. Então, eu não posso simplesmente escolher aleatoriamente esses ingredientes. Eles têm que estar todos completando um ao outro para que essa dieta seja de fato equilibrada, seja de fato levando aos animais as quantidades de nutrientes que ele precisa. Então, dentro de uma formulação, eu tenho vários fatores que vão interferir, como, por exemplo, as exigências que a gente acabou de falar, a produção escolhida, se eu vou produzir ovos, se eu vou produzir carne, a fase de desenvolvimento que esse animal vai estar, se é inicial, crescimento ou final, a condição financeira do produtor, porque nada adianta eu produzir uma dieta que seja muito cara, então não vai ter um retorno para o produtor. Então eu tenho que avaliar a condição financeira e o que ele quer de rendimento no final, financeiramente falando, certo? Então a disponibilidade do alimento na região onde está a propriedade desse produtor e os materiais e equipamentos que o produtor tem dentro da propriedade, porque assim eu vou saber definir se vai comprar já, por exemplo, um milho triturado ou se tem como triturar na propriedade, podendo então até produzir na propriedade, certo? E vamos entrar agora então na questão dos fatores que reduzem esse consumo, tá? Como primeiro ponto vai ser a ventilação e a temperatura. Sabemos que a temperatura influencia muito o consumo. Então, em dias quentes, em períodos do dia quente, a ave vai evitar esse consumo, porque ela vai ter uma necessidade energética muito alta e ela vai produzir calor digerindo aquele alimento, então ele não vai consumir. Obviamente, por isso tanta preocupação, por exemplo, aqui em Mato Grosso, né, com a ambiência ali, né, com a temperatura das granjas, né, onde a gente tem temperaturas muito altas, externas, então é preciso manter uma temperatura mais amena para não interferir diretamente no ritmo da alimentação. Exatamente. É por isso que a gente tem que tomar todo esse cuidado com a ambiência do animal. Então, essa temperatura, estando mais fria, ou então eu adequando meus animais a consumirem no período mais fresco, ele vai consumir melhor, consequentemente vai ter um ganho de peso melhor. O ar fresco e limpo, porque dentro dos aviários, como é fechado, eles têm, então, uma quantidade de gases
elevada. Então, se eu não tenho uma ventilação, se eu não tenho uma circulação de ar, vai ficar tão intensa que pode trazer uma toxicidade ao animal. A qualidade da ração, então eu preciso ter um armazenamento bom, eu não posso que essa dieta comece a criar um ranço, então eu preciso que ela esteja de uma forma adequada, eu preciso manter a qualidade. E os refugos, porque os refugos eles vão fazer diminuir essa quantidade, o rendimento, então eles vão estar consumindo a dieta, mas não vão estar se desenvolvendo. São aqueles animais que aquelas aves que já não estão respondendo da maneira adequada. O ideal aí seria o quê? Até no máximo 14 dias eu fazer essa retirada desses animais. Aí depende do produtor, se ele vai separar esse lote para tentar desenvolver eles ou então realizar o descarte deles. Ótimo. Ana, vamos fazer uma pausa por aqui, a gente vai para um breve intervalo. Tem gente já mandando mensagem aqui, o pessoal de Minas Gerais já fazendo algumas perguntas aqui. Vou repassar para a Ana no segundo bloco, então a gente tenta responder as dúvidas dos telespectadores e continua com esse tema extremamente importante, manejo nutricional de aves, com a Ana Luz, que é instrutora credenciada do Senar Mato Grosso, zootecnista, e você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do canal Rural Mato Grosso e você está acompanhando o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre avicultura, mais uma vez, agora com foco no manejo nutricional. Quem está aqui comigo dividindo o conhecimento é a Ana Luz, que é zootecnista e também, claro, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Ana, eu te interrompi no bloco anterior, você estava dizendo sobre alguns fatores que interferem no consumo, né, no rendimento das aves ali. Citou alguns exemplos, faltava ainda mais alguns tópicos aqui. Vamos lá. Isso. Então, além daqueles já comentados, né, nós temos a qualidade e a quantidade da água. Então, eu preciso que a água esteja numa qualidade boa para que não traga micro-organismos patogênicos ou que possam causar doenças aos animais, certo? E numa quantidade adequada, porque o animal ele vai consumir o dobro de água do que a quantidade de ração, podendo até triplicar em dias, claro, mais quentes, certo? Então, afetam em muito. Doenças, medicações, até porque aves doentes podem ser porta aberta para mais doenças dentro do lote, certo? E enquanto sendo tratadas, elas têm um consumo reduzido. As boas práticas de produção, ela vai desde o manejo do animal, quanto ao manejo da dieta. Então, eu tenho que trazer essas práticas de uma forma que não cause estresse ao animal. E outro fator muito importante são os antinutricionais, onde eles presentes nos alimentos podem causar toxicidade ao animal. Certo? Perfeito. Então, daí isso vai interferir e muito. Então, esses são os fatores que reduzem. Tem agora os fatores que incentivam. Vamos trazer Vamos os lá. que incentivam. Tá. Os que incentivam o consumo. Tempo, certo? Esse tempo de consumo. Então, por exemplo, nós trazemos como teste esse teste do papinho cheio. O que seria isso? Então, nos 3 primeiros dias de vida do animal, por 3 dias, né, o produtor vai estar indo verificar se o papo do animal está cheio. Em 3 períodos do dia, então pela manhã, tarde e noite. E 90% dos animais precisam estar com esse papo cheio, porque animais jovens, eles tendem a ser preguiçosos no consumo. Então, se eu não incentivo eles a consumir agora, que é um período de conversão alimentar melhor, onde ele tem um melhor desempenho, eu não consigo com que ele tenha um desempenho bom futuramente. Então, eu preciso trabalhar agora. Por isso, os animais jovens precisam de uma quantidade de luz mais intensa. Então, até os seus 21 dias, essa quantidade intensa e, posteriormente a isso, eu posso ir gradativamente reduzindo. Fora o comportamento, então, eu manejo adequado e, consequentemente, eu tenho aves com melhor rendimento. Então, aves que têm uma ambiência com menos ruído, de uma forma mais tranquila, que elas são manejadas de uma forma mais tranquila, elas têm um rendimento comprovadamente muito melhor. Perfeito. Tá? Tratando, então, dessa conversão alimentar. Então, do que é isso? Conversão alimentar é a quantidade de ração consumida em produto, em quantidade de quilos ou qualidade e quantidade de ovos, tá? Isso é mensurado através do consumo do animal em período de tempo pelo ganho de peso. Como medida, nós temos aqui um lote que foi abatido com 2.400 gramas, tá? Em um período de 1 a 42 dias. No entanto, nós temos que descontar aquela pesagem dela de um dia, que nós estimamos em 40 gramas, certo? Então, temos um total de ganho de peso, tá? De 2.360 gramas. E o produtor, ele já faz uma média onde ele conhece a quantidade de ração fornecida e ele divide pelo número de aves que ele tem no lote. Então, ele chega a um consumo de ração que, neste exemplo, foi de 4.250 gramas, tá?
Realizando o cálculo, então, eu coloco o índice de conversão alimentar, eu coloco a quantidade de ração consumida, que foi de 4.250 gramas, Perfeito. dividido por 2.360 gramas, que foi o peso médio das aves, chegando a uma quantidade de 1,80. O que quer dizer isso? Que a cada quilo de musculatura produzida, então a cada quilo de carne produzida, o animal teve que consumir 1,8 kg de ração. Ótimo. Então o produtor precisa. Então, senhor produtor, essa é um dado que vocês precisam ter dentro da propriedade, precisam realizar essas contagens. A título de ilustração, essa conversão é uma conversão boa? É uma conversão boa. É uma conversão, sim, boa. E eu consigo identificar através daquela curva de crescimento que já não é um animal tão jovem, certo? Ele é ainda muito jovem, certo? Porque ele tem apenas 42 dias de vida, mas no desenvolvimento, já na conversão alimentar, ele já tem pontos a menos, certo? Mas é uma boa conversão alimentar. E para eu avaliar isso de uma forma também eficiente, eu tenho o índice de eficiência alimentar, que eu vou pegar os dados e inverter. Então, eu vou pegar o ganho de peso dividido pelo consumo, certo? Eu vou chegar, então, nessa conta em 55,53%. Isso quer dizer que a minha ave foi 55% eficiente em converter a ração em produto, em peso vivo. Tá? Perfeito. Isso é uma quantidade. Esse índice é bom, então. É muito bom. A partir de quanto é o produtor? A partir de 50. Eu já posso considerar isso. Eu já considero um bom manejo alimentar, uma boa conversão alimentar. Ou seja, se abaixo de 50, claro, tem alguma coisa acontecendo errada. E por isso é importante acompanhar e fazer essa conta a cada lote, se for uma granja comercial aí. Maravilha. Exatamente. Então, a gente tem agora... Antes de você falar de promotores de crescimento, vamos aqui responder o telespectador, que a gente havia prometido. Estava esperando você trazer essa pontuação na sua apresentação. O Aldalino, ele é de Minas Gerais, de Águas Férreas, ele não é avicultor, mas quer começar a mexer com a avicultura, ele se interessou. E ele pergunta o seguinte, qual o tipo de ração para aves? Como ele ainda vai começar a mexer, acho que vale você explicar, dependendo da atividade que ele for utilizar. Tá. Então vamos lá para a resposta. A gente vai tentar se adequar então a ração padrão, que seria com milho, farelo de soja e um núcleo, sendo que esse núcleo tem que ser específico para a fase de desenvolvimento do animal, onde eu vou ter um núcleo para inicial, núcleo para crescimento e núcleo para final. Então seria uma dieta que atenderia as necessidades. Lembrando, claro, que as quantidades de milho e farelo de soja vão alterar conforme a fase de desenvolvimento. Mas explica rapidamente o que é núcleo, porque como ele vai começar na atividade, é bom deixar claro. Núcleo seria o quê? É uma mistura mineral já produzida no mercado, certo? Onde eu atendo ali as necessidades de macro e microminerais. Então, se tratando, por exemplo, de animais de granja, eu preciso fornecer isso na dieta. Se forem animais caipiras, eles podem consumir isso enquanto estiverem pastejando, consumindo frutas, legumes e a própria pastagem. Perfeito. Tá? Então, pensando na produção de carne aí. Se for para produzir ovos, muda um pouquinho a alimentação. Muda um pouquinho. Então, aí eu vou ter também os núcleos específicos para a postura, que eles vão estar mais carregados dos nutrientes que a ave vai precisar para realizar a postura. Tá aí, Aldalino. Obrigado pela participação. Tá legal mandar sua dúvida. Você que está querendo começar na atividade, é sempre importante fazer exatamente o que você fez. Busca informação. Procura se munir de tudo que é informação a respeito dessa atividade para que você comece a seja mais assertivo na sua escolha e nos seus projetos. Tá? Obrigado pela participação e sucesso aí no novo empreendimento. Vamos seguir então agora com promotores de crescimento. Isso, vamos lá. O que são esses promotores de crescimento? Então, são substâncias não nutritivas que são utilizadas na ração para modificar questões químicas, físicas e sensoriais dessa ração, certo? Melhorando então o desempenho do animal, então o ganho de peso. Tá? Antes de falar disso, a gente precisa falar dos antibióticos. Os antibióticos, então, são produtos que vão alterar o metabolismo, inibindo ou matando micro-organismos que trazem patógenos, que são patógenos, ou seja, que causam doenças nos animais. Então, nós temos 3 tipos de dosagem. A dosagem terapêutica, que é quando o animal já está diagnosticado com alguma doença, e aí ele vai ser tratado, então, com uma concentração inibitória, certo? Perfeito. Temos então a profilática, que é quando eu vou prevenir. Então, naquela região tem incidência de determinado micro-organismo, eu vou utilizar metade da dosagem terapêutica. Já na terceira, que é o promotor de crescimento, que os antibióticos são utilizados abaixo dessa concentração mínima inibitória, certo? Com a finalidade de controlar o crescimento exacerbado. No entanto, se tratando de União Europeia, já foi proibido esse uso,
porque começaram, através de estudos, através de análises da carne, identificar esses micro-organismos já resistentes aos antibióticos humanos. Então, começaram a na União Europeia, proibiu isso. Nós ainda utilizamos, mas aqui no Brasil, mas essa utilização está sendo cortada e, por isso, nós temos desenvolvido outros promotores de crescimento, onde, por exemplo, temos probióticos, que são organismos vivos, que são suplementos à base de organismos vivos, que vão ser adicionados à dieta para melhorar essa quantidade de micro-organismos dentro do estômago do animal. E a gente começou a precisar disso porque quando a gente trabalha com os animais de uma forma mais intensificada, nós controlamos toda a vida dele. Então, a partir do momento que controlamos toda a vida dele, ele não tem mais tanto contato com o ambiente. Não tendo esse contato com o ambiente, ele não vai ter essa quantidade de micro-organismos dentro do estômago dele. Então, a gente precisou, então, complementar de uma certa forma, tá? Então, esses probióticos são esses micro-organismos vivos, certo? Aí, temos também os pré-bióticos, que eles, na verdade, vão ser componentes da alimentação que não são digeridos, mas que vão ser usados como substrato desses micro-organismos para eles propriamente se proliferarem e aumentarem em quantidade, certo? Como, por exemplo, temos as fibras e alguns açúcares. Então, vão ser alimentos que não vão ser digeridos, parte desse alimento não vai ser digerido e vai ser absorvido pelos micro-organismos. Temos também os simbióticos, que é o quê? A junção dos pré-bióticos e probióticos. Então, onde eu forneço organismos vivos e o substrato para que eles se multipliquem. Todos esses vão interferir no consumo, melhorando esse consumo e o ganho de peso, tá? Nessa tabela aqui a gente tem um experimento onde foram avaliados vários tratamentos, onde foram utilizados antibióticos, pré-bióticos, probióticos e simbióticos. Identificamos aqui, então, que o consumo de ração, o ganho de peso e a conversão alimentar foi melhor onde os animais foram alimentados com simbióticos, certo? Então, eu preciso fazer uma análise, preciso conhecer a atividade, a região e para depois definir. Mas os simbióticos vão ter um desempenho melhor, tá? Vão ter um consumo de ração um pouco menor, no entanto, uma conversão alimentar melhor. Temos também os ácidos graxos de cadeia curta. O que são isso? Através, então, da fermentação da fibra dentro do organismo, vai ser disponibilizado no organismo ácido butírico. E não só esse, mas outros ácidos. E esses ácidos vão fazer com que aconteça um revestimento dentro do intestino do animal e esse revestimento vai controlar melhor a entrada e saída de bactérias. Muito bem, nosso tempo está no fim aqui, Ana. Só pedir para você só passar rapidinho os slides para a gente ver que ainda tem ácidos orgânicos. Sim, ácidos orgânicos, complexos enzimáticos e óleos essenciais. Ou seja, o manejo nutricional é algo complexo, mas que você que é produtor, você que está na atividade, claro, tem que se inteirar para conseguir seus melhores resultados. Ana, muito obrigado pela sua participação, pela primeira vez aqui conosco. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, obrigada por participar. Obrigada, senhor produtor, por estar aí nos assistindo. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, mandou mensagem, participou como fez o Aldalino lá de Minas Gerais. Tem um pessoal conversando aqui comigo pelo WhatsApp também. É isso, gente. Bom dia, Senar Mato Grosso está aqui justamente para trazer os instrutores, pessoal que estudou, que entende do assunto, que leva essas informações. Hoje, especificamente falando sobre avicultura, manejo nutricional aqui com a Ana Luz. Obrigado para você que nos acompanhou. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira e até semana que vem.